Aqui começamos. Pessoal, bom dia. Quero agradecer a presença de todos vocês. Essa é a nossa audiência sobre democratização do acesso no plano de leitura da cidade do Rio de Janeiro. Vamos aqui contar com a presença de diversos membros do comitê do nosso plano. Mas eu quero ressaltar também agradecer a presença da Ana, que fez uma contribuição super interessante, que nós tivemos a oportunidade de ler na nossa primeira reunião lá na instituição. E dizer que estou feliz com a presença de todos. Conheço o Anderson, que está aqui também com a gente, que é um grande parceiro da Secretaria de Cultura, uma série de projetos de extrema relevância no sentido de democratização do acesso à leitura. Conheci o Anderson na FISC, fazendo a leitura, uma grande feira literária de Santa Cruz. E eu acho que a ideia da discussão de hoje é uma discussão que mereceria, na verdade, muitas horas mais, entender de que maneira as políticas de leitura podem atingir todas as pessoas. E aí eu estou falando do recorte de gênero, do recorte racial, estou falando dos deficientes, estou falando da universalização do acesso à leitura. E é por isso que ela merece, uma discussão que merece mais e mais horas, porque cada recorte tem o seu aspecto de discussão. Então, tudo bem, Júlio? Tudo bom? Então, eu acho que essa deve ser uma conversa até no sentido introdutório, porque o tema ele provavelmente é o tema mais vasto dos quatro eixos que nós estamos discutindo no plano de leitura. Ele tem a discussão étnica, socioeconômica e assim por diante. Então, vou pedir para, como nós estamos hoje um grupo pequeno, eu vou pedir para cada um se apresentar muito brevemente e contar um pouco sobre sua experiência nesse sentido. Mas queria também, na verdade, nós temos sempre os comentários, aquelas questões. Seria interessante ler, porque eu gostei muito da contribuição do Ana. E eu acho que seria uma boa ideia começar por ela. Mas, se a gente está sem o papel, então eu vou aproveitar a presença dele também para pedir aqui. Você está? Acho que a presença dele também seria uma boa. Vou pedir para você passar o microfone para o seu áudio. Tá ótimo. Então, vou passar o microfone para as Vou contar um pouco rapidamente sobre o plano e o que a gente tem feito para também inteirar todo mundo. Não sei quem esteve na última audiência com a gente, mas esse plano, nós tivemos juntos também, Luciana? Eu, Luciana, a Sônia, a Lu e o Edson, E a ideia, viu, Júlio, é para a gente tem feito os encontros a partir daqueles 4 eixos que eu apresentei na Biblioteca Nacional. E, com base nesses encontros, nós temos feito as discussões e montado um texto. Eu tenho montado um texto que vai ser discutido com os membros do comitê no final desse mês e no final do mês que vem. São 2 encontros dedicados à redação. E, além disso, tem outros documentos sendo produzidos como um spin-off, vamos dizer assim, dessas discussões. Por exemplo, muito com base nas conversas que eu tive com editores e tudo mais, a gente estava falando sobre isso na reunião da semana passada, ou dessa semana. Produziu, por exemplo... Que dia hoje? Sábado. Segunda-feira, isso, dessa semana. Produziu o documento, por exemplo, que vai servir como a nossa nova proposta de compra pública de livros, que está pronto para ser apresentado para o secretário. Aliás, espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler, se não,
a gente vai ter a oportunidade de discutir isso no dia 28, que é para quando ficou a audiência do ecossistema do livro, que precisou ser remarcada. Então, acho que esse é um pouco do contexto também das audiências. A ideia é que nós terminemos aí até o fim de março, que nós tenhamos uma redação para ser publicada e que essa redação nos sirva como guia para as políticas, como é o caso especificamente da nossa política de compra de livros, para os próximos anos, independente de qual seja o governo que administra a cidade, né? Então, é um pouco esse o espírito da coisa. Queria pedir para o Anapuaca, se ele quiser começar, fazer uma introdução sobre isso. Queria que você contasse um pouco sobre a sua fala e as observações que você tinha feito lá na nossa caixa. Obrigado. Catuará a todos, bom dia. Para facilitar, meu nome é Anapuaca Tupinambá, meu sinal, meu signo, né, é um A e uma levantada de óculos. Isso. Estou conselheiro municipal, né, de políticas culturais da cidade do Rio de Janeiro, cadeira identidade indígena. Então, atuo na área de comunicação indígena no país. Criei o conceito chamado etnomídia indígena, que é um conceito que hoje se ensina nas faculdades de comunicação e em outras organizações internacionais há 25 anos, que mudou o cenário de tudo que é indígena no país nos últimos 25 anos. Desde política, economia, música, arte. Então, eu venho desse lugar, estou no movimento indígena desde meus 6 anos de idade, vou fazer 52 anos. Então, eu vivo isso, né? Eu respiro, eu durmo e acordo sobre políticas culturais, políticas públicas, políticas indígenas de todas as formas possíveis. Então, estar no Conselho é uma missão de luta, a missão de romper espaços, mesmo a gente tendo rejeições sobre a nossa presença nas políticas de Estado, né, entendendo que políticas indígenas ela vem do federal, estadual e municipal. Então, estou trabalhando representando pessoas. E quando vem a proposta de trabalhar com plano na literatura e pensar isso, a questão simplesmente para dar acesso é pensar estratégias, não só para construir ações indígenas, mas como a gente anticoloniza ou como decoloniza, a partir de ferramentas políticas, editais, construir mecanismos, né, para a construção da oralitude virar uma coisa chamada livro ou impressos possíveis, ocupar espaços de biblioteca. E aí a pergunta que eu sempre faço, né, somente em território indígena, se território indígena a gente tem um problema, imagine não indígena. Quantos livros indígenas de escritores indígenas, sem ser Ailton Krenak, as pessoas já leram de fato? Ou entender a história memoriância indígena. Memoriância é a ação da memória, diferente de memórias, que memórias podem ser compartilhadas, mas memoriância ela só vive dentro de si, como a gente constrói. Livro que a gente leu, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, sei lá, e mais de 500 escritores. Mas onde é que eles estão dentro desse espaço? Como a gente entende populações indígenas sem ser o livro pedagógico ou paradidático que diz que o indígena viveu só até 1500 e depois ele some na história e ele é consumido nas narrativas raciais, consumindo nas narrativas econômicas. E o que a gente entende numa população que tem mais de 300 povos indígenas, mais de 290 línguas, e ninguém fala isso no Brasil? Aonde que está no nosso dicionário mais de 60 mil palavras e a gente não entende que isso tem que ser entregue desde a formação básica ao leitor, sei lá, intelectual ou literário? Cadê isso tudo? Então, quando a gente pensa em potencializar, aonde está nas feiras, né, literárias, onde está nos espaços de bienais, esse local? O ano passado eu tive o privilégio de participar da Bienal para falar de um HQ indígena que nós lançamos esse ano. Mas
eu lancei um HQ onde a gente as pessoas ficassem, tá, mas olha como algo, sei lá, fantástico, mas na verdade isso deveria ser o cotidiano. Então, construir espaços de acessibilidade, de potencializar esse tipo de produto, é muito mais do que simplesmente a gente ter o livro, que é a história de escrever um livro, ter um carro vermelho ou plantar uma árvore, é simplesmente como a gente vai impactar socialmente e mudar o cenário. E aí é o aspecto. As minhas propostas, ela vem muito mais para fazer essas mudanças, fazer a aplicação da Lei 11.645/08, da gente tirar o indígena do exótico e apresentar um indígena do contemporâneo, dos dias atuais. Que a ancestralidade não seja só um fato do passado de alguém que não viveu ele, mas sim a ancestralidade que ela é presente, é o que a gente faz agora para alguém que vai vir no futuro. Então, a minha contribuição, ela é muito mais buscando esse cenário, não só o de ensinamentos, de memoriância, de construir ancestralidade presente, mas gerar um impacto de mudança de uma sociedade. E ela tem que começar em algum canto. O ano passado nós tivemos um encontro de escritores indígenas e artistas aqui no Rio de Janeiro e a gente não teve a presença do município como a gente queria que tivesse lá. A gente não teve Estado presente, a gente não teve federal presente, porque acaba sendo, o indígena não é tão interessante, mas a gente, dentro de planos, a gente tem que constituir ambientes salutar, não só para os indígenas, mas para os não indígenas terem acesso à história e à memória de um país. Com todo o respeito, mas parece que a história do Brasil começa só com o navio negreiro, e entender que antes da invasão, da colonização, já existia uma população que também foi escravizada, foi 200 anos escravizada e ninguém conta isso em história e memória. Muito mais que marginalizada, exterminada. Existe uma coisa chamada holocausto indígena em permanência, em constância, que se mata indígena no Brasil porque ele simplesmente é indígena, e está falando de contemporaneidade. Por mais que a gente seja 1,7 milhão de indígenas e houve uma atualização muito grande, mas isso ainda não está edificado em ferramentas que ainda compartilham o conhecimento, que é a literatura, que são os livros, revistas, HQs ou qualquer outro impresso. Então, a minha contribuição, ela entra no ambiente onde a gente tem que sim compartilhar isso, construir ferramentas dentro da estrutura do plano para compartilhar, constituir, fomentar, principalmente fomentar, porque assim, não adianta falar só sobre se você também não constrói. Eu pergunto assim, para a maior parte de vocês, quem tem nas suas bibliotecas pelo menos um livro produzido por indígena? E aí a questão é, quanto isso muda de impacto? Em vários níveis, não estou falando só literatura infanto-juvenil, não estou falando infantil, mas em outros ambientes, da antropologia indígena, do direito indígena. Só para vocês entenderem, vou fazer um spoiler aqui. Esse ano vai haver um grande evento em Niterói sobre Araribóia. Por mais que eu tenha oposição total, porque eu sou tupinambá, mas vai ter um julgamento público e eu serei o cara da acusação de Araribóia. Eu faço questão de ser o cara. Mas, ao mesmo tempo, eu estou estudando os processos jurídicos legais da população indígena de décadas e séculos atrás para poder também trazer nesse ambiente e narrar isso como fato histórico. E é muito importante a gente contribuir com isso e construir também uma literatura sobre isso. Qual é o processo jurídico de mais de 300 povos indígenas? Aonde isso está escrito? Então, construir um plano de leitura, um plano do livro, um plano dos leitores, é muito mais do que simplesmente ser um material perecível. Ele tem que dar continuidade, ele tem que ser uma sequência, ele tem que fazer parte da estrutura de governo, não só um programa de uma ação temporária. Então, eu vejo isso como um dos caminhos possíveis. Espero que depois que for transcrito tudo, vocês tenham acesso a esse material para a gente poder... E mesmo depois de virar plano, que eu sei que vai virar plano, ele merece todo o tipo de contribuição para também melhoria, que é um olhar de um indígena, mas isso os olhares técnicos, né, dona Sônia, que às vezes um olhar só pela mudança, a gente precisa de ajustes e eu aceito tudo isso. Muito obrigado a todos.
Eu queria dizer só rapidamente o seguinte, com relação a essa última parte da sua fala. Eu nunca tinha tido experiência de construir um plano de nada antes. E aí, então, o que eu fui fazer é óbvio, eu fui ver como é que era um. E me incomodou bastante como esses planos, eles são, e é da natureza deles, né? Eles são vagos. Não é que seja uma coisa deliberada, é que é da natureza de um plano que ele não manifesta exatamente qual é a política que vai endereçar a intenção dele, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque justamente nesse sentido, e é um ponto assim de preocupação das pessoas quando a gente vem discutindo o plano de leitura, muito bem, mas temos uma intenção e temos uma direção do que fazer e como endereçá-la, mas qual é exatamente a política, né? E então, para não distorcer o plano e distanciá-lo da sua natureza, eu não vou não quero que a redação desse plano municipal seja mais específico do que tenha que ser. Mas eu queria, e a gente falou disso na segunda-feira, que nós tivéssemos uma sequência de documentos anexos que explicitasse qual é a política exata que nós estamos propondo para endereçar cada uma das intenções que nós vamos registrar no plano. Então, estou dizendo isso sobre essa última parte da sua fala e também para arrefecer assim, um pouco esse sentimento de que, bom, tudo bem, nós vamos ter um documento, mas de que maneira exatamente esse documento manifesta aquilo que a gente deseja, né? Como é um plano, e ele tem como propósito estabelecer uma diretriz de políticas para os próximos governos, seja lá quais sejam, ele tem essa característica de transitar no tempo, na verdade, né? Ele não é um plano de trabalho, ele é um compromisso. Então, eu acho que esses documentos anexos de políticas, elas são recomendações que podem ter tomar um grau maior ou menor de priorização no curto prazo, mas que fiquem registradas, anexas a esse plano para o longo prazo, para os próximos governos também. Acho que me fiz entender, né, como que eu estou pensando para a gente encaminhar esse negócio, né? Então, eu queria ouvir quem mais tem. Sim. A gente tinha feito por inscrição da outra vez, não é? Combinado. Tá bom? Tá bom assim? Então, o Edson se inscreveu, a Luciana. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Edson Santana, sou um homem negro de 1,79 m, tenho dreadlocks longos, quase na minha cintura, uso óculos fundos de garrafa, estou com uma calça branca, uma blusa florida em preto, branco, laranja e em vermelho. Sou escritor, faço parte do comitê que está contribuindo na construção desse plano municipal do livro, leitura escrita e bibliotecas. Quero dizer que esse tema em particular, ele é um dos principais sobretudo porque a gente está localizada numa cidade que se configura como uma metrópole que tem como um dos principais problemas sociais a questão da violência. Quero dizer, estou falando isso porque isso pauta as eleições, isso pauta nossas vidas cotidianamente. Estou dizendo isso porque eu acredito que a literatura, que o livro, que a leitura pode estar a serviço do fim, ou pelo menos da mitigação dessas mazelas que a gente passa e que a maior parte do povo carioca tem passado. Digo isso porque defendo a tese de que a literatura, o livro e a leitura é um direito humano
e que é muito ligado à potencialização da cidadania, da participação política, sobretudo da formação ética, da formação moral. Isso não é somente eu que estou dizendo, intelectuais dizem, Antônio Cândido diz, Bourdieu diz isso. Então, queria partir desse lugar aqui para dizer que democratização do acesso ao livro, à leitura e à escrita é um pilar fundamental de qualquer plano, municipal, estadual ou até nacional. Quero dizer que a gente tem experiências muito ricas na cidade do Rio de Janeiro. Há pouco tempo, há uns 15 anos, houve na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, uma reocupação do espaço público, e essa reocupação do espaço público perpassa principalmente por fazeres culturais que têm, fazeres culturais que eu digo, a produção e reprodução de culturas em geral, mas que tem a sua gênese na literatura, porque o hip-hop está em todos os bairros da cidade, ocupando o espaço público, e aqueles jovens estão produzindo escrita para poder falar, para poder cantar. O slam é uma outra modalidade de literatura que também está presente em diversos bairros do município do Rio de Janeiro e que, do meu ponto de vista, precisam ser tratados como uma manifestação de uma cultura que sempre foi vista como elitista no Brasil e no mundo, e que a gente precisa dizer nesse plano, em qualquer lugar, que isso não pode mais acontecer. Então, pode ser nesse plano pode ser um caminho para a democratização do acesso ao livro, à leitura e às bibliotecas nesse sentido que eu estou falando. Por fim, queria dizer que é fundamental que exista na cidade do Rio de Janeiro, no estado e no país, políticas de fomento ao livro, à leitura, à escrita e às bibliotecas que não dependa somente de editais. Infelizmente, a gente sabe e os dados do último retrato aí da leitura demonstram para a gente que a nossa população está lendo menos, embora esteja se alfabetizando mais, e aí traz uma outra contradição, porque as pessoas, o analfabetismo está diminuindo, mas o analfabetismo funcional talvez esteja crescendo, e é difícil mapear esse tipo de coisa. Eu acho que na pesquisa está lá que 25% da nossa população brasileira é analfabeta funcional. Isso é um drama, é um problema. Acho que democratizar o acesso perpassa também por resolver esses problemas e transformar as pessoas a terem sentimento crítico, a contribuírem com a sociedade, a pensar. Eu acho que pensar de forma crítica pode ser um caminho importante para a gente, pelo menos, mitigar os problemas que são permanentes na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e nas grandes metrópoles. Eu acho que teria outras coisas, mas é só isso. Obrigado. Vou aproveitar para fazer uma correção aqui que eu mais uma vez esqueci. É simbólico que na audiência de democratização do acesso, esses cacoetes eles sejam tão frequentes e é justamente neles que reside a maior parte do problema, né? Ou, quer dizer, talvez não a maior parte, mas uma parte fundamental do problema, que é se esquecer de fazer rituais que são fundamentais para que as pessoas se sintam, para que as pessoas se integrem. Então eu vou pedir para que olhos verdes, barba curta, visto uma camisa. Bom dia a todos, eu me chamo Anderson Assis, sou branco, blusa preta polo, sou um homem retinto de pele um pouquinho mais clara, uso um relógio, sou autor. Minha contribuição eu acho que o nosso maior desafio, acredito eu, e aí eu acho que eu sou o cara do lugar de fala mais diferente, porque eu não consumo literatura clássica exatamente, e eu percebo que a gente precisa, para que essa democratização ela realmente se faça de maneira mais ampla, pegarmos os jovens,
pelo que eles realmente querem, não só pelo que nós, sejam professores, sejam produtores, sejam leitores mais clássicos, escritores e poetas mais clássicos. Eu acredito que a gente precisa encontrar um viés que perpasse a política pública, que integre os interesses, né, sejam eles políticos ou não, mas que ajude o jovem a se aproximar de maneira democrática das bibliotecas, atraindo eles com literaturas mais contemporâneas. E não estou falando aqui de Harry Potter, não. Eu acho que o Anapuaca falou uma coisa muito interessante, que é a questão da falta de livros indígenas. Eu comprei na CCXP, eu achei muito maneiro. Não vou lembrar agora o nome do autor, mas por conta de um ilustrador muito famoso da minha época, dos anos 90, que é o André Vazos, eu tive contato com uma coletânea de contos indígenas que vão retratar de uma maneira até um pouco não tradicional, porque eu achei bem diferente, questões muito locais para os indígenas. E lendo isso, um livro fininho de, 80 páginas, tendo contato com isso, eu percebo que falta muito disso. Na linguagem que esses dois autores, no caso o André Vazos também é autor, eu comprei um outro livro dele, que é um quadrinho que ele vai retratar a questão da lenda da Nancy. Então eu percebo que faltam coisas como essas, sejam elas ilustradas ou não. Esse livro indígena, ele é ilustrado para que os jovens se aproximem disso. Então, tanto pegar coisas mais contemporâneas, que fale do indígena, que fale do negro, tipo o próprio livro, o quadrinho do Valu, é um quadrinho que vai mostrar uma aldeia indígena com contato com tecnologia alienígena. Isso num momento, ele vai fazer um salto para o presente, que é o futuro, é o nosso futuro, daqui a 20, 30 anos, eu não sei, onde você tem uma história que vai ligar cultura indígena, protagonista negro, o Rio de Janeiro. Então, acho que a gente precisa mapear autores brasileiros que falem do seu lugar de fala. Por exemplo, minha trilogia Pré-Mortais, ela passa toda no Rio de Janeiro. Só que eu não falo de indígena, eu não falo de negro. O meu foco é muito popular, eu sou muito do mangá e tal. Mas nós temos outros autores que usam o meu estilo de ambientação com questões mais metódicas. Então, eu acho que eu queria que a gente tivesse uma atenção em relação a esse tipo de detalhe, porque eu acho que isso ajuda o jovem a se aproximar mais da leitura e das bibliotecas. Eu acho que é isso. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé, né? A gente quer arte, a gente quer exatamente uma cultura transformadora. E essa cultura transformadora, ela muito se inicia exatamente na formação do leitor. E essa formação, ela se dá na escola. Porque a maioria das crianças de classe baixa, elas não têm muito acesso ao livro, que é caro. Ainda é um objeto de desejo. E ele, muitas vezes, ele não está acessível. Eu sou bibliotecária, também sou socióloga, tenho licenciatura em Sociologia, eu fui supervisora regional de bibliotecas escolares do Estado e também já dei aula de Sociologia no Estado. Hoje estou presidente do sindicato de bibliotecários. E quando a gente fala em biblioteca, o grande problema que a gente tem é exatamente o acervo desatualizado. E aí as pessoas falam que as pessoas não gostam de biblioteca. E isso é uma mentira. As pessoas gostam de biblioteca. As pessoas não gostam de ter um espaço feio, sujo,
botei meu tempo, ela falou dela. Olá, bom dia a todas e a todos. Me chamo Yalodê Charvite. Vou repetir mais uma vez um pouco mais alto, porque o nome é diferente. Yalodê Charvite. Sou uma mulher negra, com uma média de 1,70 m, 33 anos, cabelos dreads curtos. Estou hoje vestida com uma calça jeans, sandália branca e uma blusa meio dourada com flores. O meu sinal visual é o I com os cachinhos. Eu sou contadora de histórias. E aí, primeiro dizer que eu estou muito animada de estar fazendo parte, de estar compondo hoje essa audiência, até com um tema tão importante, né, com uma pauta tão importante como a democratização do acesso. E quando se fala sobre democratização de acesso à leitura, literatura, não tem como não falar sobre oralidade, principalmente em um Brasil onde nós temos não só a influência, mas o nosso alicerce são de culturas de povos tradicionais, indígenas, africanos, onde a oralidade nos permeia de uma forma diferenciada. O nosso corpo, o corpo brasileiro, o corpo do ser da América Latina, é um corpo que fala a cada ponto. E por que eu estou fazendo essa introdução? Um corpo que fala é um corpo que necessita também de escuta. E a contação de histórias, ela está nesse lugar. Infelizmente, a contação de histórias, ela, enfim, vai seguindo o seu caminho e, às vezes, ocorrem algumas distorções, como imaginar que a contação de histórias ela é específica apenas para o público infantil, que ela tem apenas uma determinada característica, mas não. Eu, por exemplo, a minha metodologia de contação de histórias é baseada na inspiração griot de contar histórias, que é algo completamente diferente de várias outras vertentes de contação de histórias, então envolve também música, arte, música, dança, outras dinâmicas, enfim. E aí, dentro desse trabalho de contação de histórias, eu já atuo há quase 10 anos, eu tenho cara de... Mas um dos trabalhos que eu faço, e eu já trago isso desde o interior do Rio de Janeiro, e depois, por conta da graduação, fui morar na cidade de Três Rios, e aí depois retornei para o Rio de Janeiro. E um dos trabalhos que eu faço como contadora de histórias é a mediação literária. Isso me possibilitou estar intrinsecamente ligada com os diversos públicos dentro das escolas, onde eu levo o trabalho da mediação literária com contação de histórias, um acervo literário, conectando esse público. E assim eu pude ver o quanto faz diferença quando você tem como ponte a oralidade, o fazer artístico. Porque em um mundo onde nós temos que competir com as tecnologias, com tudo tem que ser rápido, imediato, é a contação de histórias que te permite conectar com o outro por meio do olhar, da fala, do movimento e trazer esse público. Eu trago como experiência jovens, adultos, idosos que não tinham gosto pela literatura, que inclusive nunca tinham tocado no livro, mas por meio do meu trabalho de contação de histórias, de mediação literária, eles passaram a se interessar pelos livros. Então, eu trago aqui a colaboração de chamar a atenção para um plano como esse. Não pensar, porque um plano ele é principiológico, ele pensa nesse futuro, ele traz como base normas gerais, exatamente
Ialode Charmite? Ialode. I-A-L-O-D-E. Bom dia, gente. Obrigado pela oportunidade aqui de conversar com vocês. Bom, meu nome é Júlio Silveira, eu sou um cinquentão. Aqui no Brasil eu sou branco. Eu sou um pouco mais alto que a média, um pouco mais pesado que a média. Tenho cabelos grisalhos, meio encaracolados. E sou editor e sou promotor de festivais literários. Como editor, enfim, há muito tempo, editora Ima Editorial, vou fazer o meu merchan aqui. Nossa editora é muito vinculada a essas questões de identidade. A maioria do nosso catálogo são de mulheres negras e mulheres negras africanas. Temos um autor indígena, por enquanto. Precisamos expandir isso urgentemente. Mas eu gostaria de dar minha contribuição mais, um testemunho, talvez, sobre a promoção de festivais literários. Os meus festivais literários, a maioria deles aconteceram em locais no Rio de Janeiro, Lapa, Campo de Santana e aqui no Porto, que eram são território da ancestralidade africana, o território popular, o território, digamos assim, mais autêntico, e anteriormente era o território indígena, e que efetivamente é muito claro que a política da prefeitura cultural, do governo, do Estado, do país, era sempre abafar, cercar, criar muros. Nós tínhamos muros físicos aqui, nós tínhamos a perimetral, nós tínhamos... eu não vou puxar o saco, mas houve uma decisão do prefeito de romper esses muros, meio que emendar a cidade partida. É óbvio que isso está também ligado a um processo de gentrificação e econômico, mas eu posso testemunhar de que eu vi isso aqui, eu trabalhava com essa região antes disso, isso aqui era uma cápsula que as pessoas realmente queriam fechar. E agora a gente está abrindo e tem uma potência enorme, e eu fico muito feliz das coisas terem transformado. Já tenho uma certa idade, então eu posso dar meu testemunho do antes e depois. A minha contribuição é no seguinte, falta um ou já falei um? Falta um, rapidamente, vai lá. Minha contribuição é a seguinte, eu sou promotor de festivais literários, meu principal festival é a Ler, que fica aqui no Porto, que eu devo ter esse ano. O meu público, principalmente, são alunos da rede pública da escola estadual, da região metropolitana. Então, obviamente, é um público majoritariamente descendentes negros, africanos, e muita gente com precariedade econômica e social. O que é minha contribuição, no fim das contas, nos meus 30 segundos que eu tenho, é o seguinte. No começo, a gente também estava testando, a gente sempre trabalhou muito com todo tipo de diversidade, sempre tivemos maioria de autores não brancos, pessoas PCD, indígenas. Nós trouxemos, inclusive, alunos indígenas para o último evento, foi lindo. A minha contribuição seria, vamos dar protagonismo a essas pessoas, porque no meu festival funcionou. A gente trazia autores gringos, os adolescentes querem ler Colin Hoover, ou sei lá o quê, K-pop. Eles querem, todos querem, faz muito sucesso. Mas eu também vi com meus próprios olhos, e fiquei muito grato por isso, a experiência de trazer pessoas imediatamente iguais, socialmente, cor de pele, culturalmente, ao público, e fez um enorme sucesso. Nós temos aqui no Rio alguns autores que conseguiram quebrar a barreira, como o Andarilho, etc. e tal, e eles são um sucesso. Porque quando as pessoas sobem ao palco e vem alguém falando com a experiência parecida com eles se identificam e crescem. Isso é um próximo passo para dar protagonismo a esses estudantes. Eu sei que a prefeitura trabalha mais com criança, mas acho que a gente pode começar desde cedo. Porque funciona. Se o plano de leitura, livro, der protagonismo, der acesso a essas pessoas se expressarem, eu posso testemunhar de que vai dar certo. Então, essa é a minha contribuição. Eu acho que a gente tem que voltar aos refletores, a gente tem que trazer a coisa de baixo para cima. A gente tem que trabalhar com os valores locais, apoiar iniciativas que venham da raiz, e aí meu tempo acabou. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Desculpem pelo atraso, gente. Eu sou Vanusa Maria de Mello, sou criadora e coordenadora do projeto Escrevivendo a Liberdade. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo crespo, avermelhado, com entradas grisalhas, tenho 1,57 m, sou bem pequena, estou de vestido vermelho e
o projeto Escrevivendo a Liberdade atua em espaços de privação de liberdade. A gente faz trabalho de formação de leitores e escritores nas unidades do DEGASE, na socioeducação, e no sistema prisional, em 2 unidades do sistema prisional na Baixada Fluminense, com remissão de pena pela leitura e oficinas literárias livres. Além disso, eu tenho atuação na escola. Fui professora de escola básica durante 27 anos. Hoje eu não sou mais. E professora de literatura, com atuação em sala de leitura e na rede pública estadual, na rede pública municipal e na rede privada, em escolas privilegiadas, né, economicamente privilegiadas, com estudantes brancos, em geral. E aí eu tenho uma preocupação muito... tem muitas preocupações, óbvio, mas considerando as coisas que a gente está falando aqui, um pouco com essa percepção, e a gente sabe que a criança e o adolescente são seres em formação, e nós somos responsáveis também por essa formação. E daí a gente pensa em algumas estratégias que, às vezes, são quase ingênuas de convencimento, né, eu acho que a palavra convencimento acaba sendo mais apropriada para o caso, porque ela fica sempre prevalecendo sobre a ideia de sedução, de encantamento, que eu acho que a gente precisa pensar mais nessa ideia de quebrar o problema que a pesquisa está apontando da redução da quantidade de leitores e tudo mais. Essa ideia de que a gente precisa oferecer o que o jovem quer me preocupa, porque o que o jovem quer muitas vezes é determinado pelo mercado editorial. E aí o mercado editorial para pensar na diversidade? Uma parte sim, outra parte não. Outra parte pensa mesmo no que gera lucro e capitais diversos de interesse desse mercado editorial, que, via de regra, pelo menos o mercado editorial dos grandes conglomerados não está interessado em formar leitores, está interessado em vender o objeto livro, né? Então, isso me preocupa, porque abre margem para essas estratégias mercadológicas. E a gente, às vezes, quando pensa assim, considera que é a gente que sabe, porque, na verdade, os fóruns de debate não estão muito incluindo essas pessoas, né? Eu acho que talvez a gente debata em cada campo de atuação com esses jovens, mas a gente fica nesse papel de levar e representar e ser a voz dessas pessoas. Então, eu acho que o debate fica incompleto. Seria interessante, eu acho, que promover algumas ações nas escolas, nos movimentos sociais de juventude, em que essas vozes pudessem estar efetivamente presentes e trabalhar sem perder de vista a ideia de bibliodiversidade e de ampliação do repertório, porque ninguém gosta do que não conhece. Não estou dizendo que tem que gostar de clássico, não, pelo amor de Deus, hein, gente? Só faltava eu ser porta-voz de... Né, tem que ler Dostoiévski. Não, tem que ler o que a pessoa quiser ler, realmente. Mas, para ela construir o desejo, o querer, ela precisa de repertório. E isso a gente não constrói dizendo só, ele só quer isso. Aí, então... tem um bibliotecário parceiro do DEGASE que a gente ficou ali 2 anos trabalhando na formação dele, porque ele oferecia para os meninos o tempo todo apenas gibis. Então, não é assim, né? Eles queriam gibi, mas não conheciam outras coisas também, né? E esse profissional que estava numa biblioteca arrumada, bonita, bem estruturada, com um bom acervo, também estava precisando dar uma trabalhada na beleza formativa dele, né? Também as salas de leitura e biblioteca precisam de mediadores conscientes do seu trabalho. Então, são algumas frentes que eu queria destacar e apresentar a Márcia Pergamini, que é minha companheira no Escrevivendo a Liberdade também. Obrigada. Marcelo. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Neves,
Eu sou do território do bairro Estácio de Sá. Eu nasci no Complexo do São Carlos, no final dos anos 60, melhor não falar a idade, né? Assim como estamos de cabelinho branco também. E eu tive a oportunidade de poder estudar e consegui ir para o mercado e tive todo o desenvolvimento, tive a educação e, ao longo dos anos, me tornei produtor. E eu gostaria de retribuir isso para o território com a parte de formação. Então, eu criei um projeto ao longo de anos no setor cultural e, com a graça de Deus, ele foi contemplado no edital do Rio Capital Mundial do Livro. E esse projeto é inédito do território. Onde é que eu quis tocar? Porque as gerações a educação foi se perdendo. Então, a ideia era resgatar isso com autores que saíram do território, assim como poetas do Complexo São Carlos, como Luiz Melodia, Gonzaguinha. Então, o trabalho foi em cima disso para os jovens, até os 17 anos. Então, foi um processo de oficina, de formação, um desafio enorme no início do projeto, porque você colocar na cabeça de uma mãe e de um jovem, que está aí com 20 e poucos anos a mãe, e o jovem não tem, às vezes, o pai, e você colocar para ler Cecília Meirelles, que cresceu no bairro do Estácio, foi formada por Olavo Bilac na escola Estácio de Sá, que hoje já não existe mais. Então, foi um desafio enorme. E o projeto ficou por 10 meses, a conclusão disso, que ao término, esses jovens que tinham problemas na escola foram aprovados direto. 3 são autistas do projeto. É um desafio maior ainda. E o final, tivemos mostras, 2 mostras ao longo do ano. A segunda mostra, parte desses jovens passaram a escrever poesias. E aí, na mostra, eles fizeram a apresentação em público na praça. Então, assim, esse foi o propósito do projeto, desenvolver esses jovens com o resgate da história e a identidade do próprio território. Tá bom, gente? Obrigado. Então, alguém mais? Porque o pessoal que se inscreveu terminamos a lista. Lu? Então, pode. Bom dia a todos. Eu sou a Lu Rufino, sou uma mulher negra de pele clara. Estou usando um vestido florido, meu cabelo é preto, estou usando um cordão com motivos dos povos originários, em homenagem ao meu amigo Anapuaca, que hoje veio trazer a sua contribuição. Estou na cadeira de rodas e estou usando sapato branco. E hoje a minha contribuição, na verdade, é um agradecimento, né? Porque eu acho que, como a contadora de histórias, que eu não ouso falar seu nome, não conseguiria, falou, né? Algumas figuras falam por si, o corpo fala. Então, eu acho que só pelo fato de eu estar aqui representando as pessoas com deficiência, atualmente eu sou conselheira da pessoa com deficiência dentro desse conselho, sou vice-presidente do Conselho de Cultura, então, assim, só o fato de eu estar aqui, a minha presença fala por mim, né? Que quando a gente fala de democratização, a gente está falando de leitura para todos. E quantas salas de leituras, quantas bibliotecas são acessíveis? Então, a gente começa a ver as pessoas fazendo a sua autodescrição. A gente está num evento, num lugar acessível, e com o intérprete de Libras, fazendo toda essa comunicação sensorial, a gente se sente abraçada por esse projeto. Então, que outras pessoas tenham a oportunidade que hoje eu tenho de estar aqui e de participar do processo de literatura, do processo de leitura, porque a cultura mudou a minha vida, me tirou do estado de miserabilidade e fez de mim a mulher que eu sou, e eu espero que outras pessoas na sociedade com deficiência também tenham essa oportunidade. Então, eu agradeço ao Rodrigo. Rodrigo? Eu sempre troco. Henrique, porque eu gravei o nome dele no meu celular a primeira vez. Agradeço ao Henrique por essa participação, por pensar, né, na acessibilidade do local e trazer essas pessoas, né, que são os intérpretes, para que realmente essa democratização aconteça. E eu posso dizer para vocês, como representante desse segmento, que essa democratização já está acontecendo. A minha palavra hoje para você é gratidão.
Na verdade, ao contrário, eu que agradeço, porque eu percebi, apanhando um pouco, o quanto eu sempre fui desatento a isso. E é um equívoco severo, entendeu? E eu falei mais cedo de cacoetes, são cacoetes, são coisas que não são pensadas, mas a não pensar é uma forma de agressão, né? Não tem dolo, mas não deixa de ser. Então, na verdade, o agradecimento é da minha parte. Por favor. Sônia Abreu, sou há 77 anos, cabelos brancos, vestido estampado, pele clara, mas eu estou morrendo de saudade porque ninguém falou nisso, das histórias em quadrinho. Eu lia muito Pato Donald, eu lia muito Luluzinha, eu lia fotonovela. Existem tantas outras formas de literatura que não tem se tocado. E a gente lia muito. E mais barato. Tinha o livro, mas também tinha outras coisas que faziam com que a gente buscasse a leitura e fosse formando o nosso imaginário e fosse também, de alguma forma, nos ensinando a escrever, a ler, escrever e entender a vida. Então, queria lembrar das histórias em quadrinho que estão abandonadas completamente, né? Porque se substituiu pela forma, pela tecnologia, pela imagem pronta, tudo, e uma linguagem econômica que me desespera ver as palavras serem mutiladas na internet. VC, TB, não sei o quê. Gente, onde está a língua portuguesa? Isso me irrita. Então, a gente precisa das palavras inteiras, a gente precisa despertar para escrever melhor. A gente vê um monte de gente escrevendo errado porque não ouve errado, e porque não lê, e porque está distante, e porque não é só na escola que a coisa começa. A coisa começa em casa. A coisa começa ouvindo história para dormir, a contação de histórias em casa, reunir a família, conversar. Onde está a conversa em família? Onde está o encontro? A gente precisa do encontro, a gente precisa do olhar, a gente precisa do toque, a gente precisa de tanta coisa, que isso tudo vai reproduzir o que escrever. Vai reproduzir em troca de sentimento, vai reproduzir a necessidade de colocar em forma de poesia, em forma de redação, em forma de conto, em forma de qualquer outra coisa, essa expressão dos sentimentos. E isso está começando a ficar... tudo nasce do distanciamento das pessoas. Num apartamento, o vizinho não fala com o outro não conhece o outro só se encontra no elevador, mas também não cumprimenta, porque está ocupado olhando o celular. Tudo começa pelo distanciamento. Então, é isso que a gente precisa começar a despertar. Encontros de pessoas, encontros de almas, encontros de pensamentos, encontro de sentimentos. Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu sou a representante, eu sou do Conselho Municipal de Cultura, representante da literatura, livro, leitura. Obrigado. Eu quero destacar a chegada da Ellen também, nossa conselheira, membro do comitê. Obrigado, viu? Eu quero fazer um começo de encaminhamentos aqui dos temas que nós discutimos para ver se... a gente falou, acho que o eixo, como eu falei, de democratização, acessibilidade, ele é muito vasto, né? Mas foram faladas algumas coisas aqui que me chamaram muito a atenção. O Júlio falou, por exemplo, sobre protagonismo.
E eu acho que esse é talvez o eixo central para a gente trabalhar o tema de acessibilidade, a questão do protagonismo e da identificação, porque uma coisa vem da outra, né? Eu acho que esse é o aspecto que comunica todo o processo de universalização da leitura, tem a ver com protagonismo e identificação. Como assim? Alguns sabem a minha história, mas não todos. Eu trabalhei num instituto em São Paulo, chamado Instituto Fernando Brodel, que realiza um programa chamado Círculos de Leitura. E a ideia central do programa é fazer jovens lerem num círculo como esse, em voz alta, e discutirem. E ao ler em voz alta, e aí a ideia era ler clássicos, e a definição que a gente usava de clássico era a definição do Mikhail Bakhtin, que é um filósofo russo, que diz que a literatura clássica é aquela que trata dos temas universais, e, portanto, não precisa ser o Dostoiévski, como você mencionou. Pode ser o livro que foi escrito pelo Gessé no ano passado. Quer dizer, a literatura clássica não precisa ter sido escrita na Europa 300 anos atrás. Se trata de um tema universal, se dialoga com cada um de nós, com a nossa subjetividade, então é uma literatura clássica. Essa é a definição que nós usamos lá no Instituto Brodel, é a definição do Bakhtin. E por que isso é importante? Porque aí, a partir dessa definição, a literatura passa a ser um instrumento de comunicação entre as pessoas por meio do personagem, por meio do autor, né? Então, o livro passa a ser um mediador das relações interpessoais. E aí isso me faz pensar muito na fala da Ellen, da nossa reunião mais no começo da semana, sobre a importância dos jovens escreverem seus próprios livros. De alguma forma, se comunica com o que o Anapuaca estava falando no começo da nossa audiência sobre o processo de escrita de todas as pessoas, inclusive de registro de manifestação escrita dos povos indígenas. E isso é importante porque esse processo de ler alguma coisa com que você se identifica, né, alguma coisa escrita por alguém que fala... É verdade. Então, ler alguma coisa que você pode ter, enfim, que foi escrita por alguém que entende exatamente o que é que você está vivendo, é central, né? É um processo de identificação. Então, eu acho que um dos eixos aí para a gente registrar no plano é o cuidado simbólico e de identificação da leitura. Quer dizer, como fazer com que as pessoas tenham cada vez mais oportunidade de lerem e serem lidas por quem as entende, por quem as permitam identificação, né? Esse autor e esse personagem que permita fazer essa triangulação, inclusive com o outro, né? E aí os festivais eles são importantes, aí o fomento é importante estabelecer que nós tenhamos bibliodiversidade, foi uma palavra que você mencionou, nesse sentido também de autores e de temas dentro das bibliotecas, e aí como garantir isso, né? Então acho que tem um eixo simbólico e de identificação muito claro, importante, que pode ser atacado, vamos dizer assim, pelos projetos. E aí nós estamos falando também dos editais, mas não necessariamente nós precisamos de políticas de investimento diretas, né? Estamos falando dos festivais e estamos falando de políticas que vão, inclusive, na aquisição de livros, aquisição pública de livros, que vai ser um tema que nós vamos discutir bastante na próxima audiência. Na próxima não, na última, não é isso? A do dia 28.
Então tá bom. É a última. E tem um elemento de infraestrutura que a gente podia discutir um pouco mais nessa segunda etapa da conversa antes de encerrar, que eu acho que faltou, porque quando a gente fala de democratização, também tem um aspecto fundamental, particularmente para a cidade do Rio de Janeiro, e que a gente ainda não tocou aqui, que são as bibliotecas comunitárias, né? São os espaços de leitura que permitem, de maneira física, né, atingir espaços geográficos que o poder público nem sempre é capaz ou hábil, né, de atingir. E aí, portanto, como é que o poder público pode cooperar com a sociedade civil para que isso seja possível, né? Então, eu estou fazendo essa provocação também para ouvi-los nesse sentido, contribuições nesses nossos próximos minutos. A gente está agora com quanto tempo? 11 horas. 11 horas. Vou propor que a gente tente tratar desse assunto aí pelos próximos 30 minutos, para já caminhar para um encerramento. O que vocês acham? Pode ser? Então, tá bem. Bom dia, eu me chamo Ellen Ferreira, sou uma mulher negra, uso cabelo black power, estou com uma blusa marrom escura e uma calça estampada com estampas de flores. Eu sou professora da rede pública municipal, atuo aqui no território desde que eu nasci, eu sou cria do Morro da Providência. Estou muito feliz de ver o Flávio aqui também, que é um grande produtor cultural, né? Uma pessoa que trabalha no nosso território fazendo arte e também fundando uma biblioteca comunitária, que é a Biblioteca Comunitária do Duda Portela. Acho que tem também as questões importantes depois para a gente tratar sobre a questão da estruturação, então esse ponto para mim também é muito importante, eu faço parte desse conselho. Quero trazer aqui uma fala do Sérgio Vaz, que me contempla muito, que é sobre sagrado não é o livro, sagrado é quem lê. E eu gosto muito dessa perspectiva do Sérgio, porque ela vai de encontro com a pesquisa que a gente vem fazendo sobre quem são os novos leitores que chegam nas bibliotecas comunitárias. Esses novos leitores, por algum motivo, não foram ou não participam de forma continuada das bibliotecas que já estão na cidade, implementadas, vista como um espaço também de intelectualidade, ou porque não só apenas esse afastamento, numa perspectiva quase que acadêmica, mas ele também tem a ver com o distanciamento do território nos quais estão instaladas essas bibliotecas. Apesar de nós termos aqui a Biblioteca Parque, não é uma novidade que ela não é frequentada pelos moradores do Morro da Providência. E olha que a gente tem um teleférico agora, que a gente poderia dizer, então, é só pegar o teleférico e descer. Mas a gente também percebe que não se trata apenas de uma questão geográfica. Existem outras disputas que passam despercebidas por nós e que nós precisamos, então, atentar, olhar com carinho para elas. Então, quando a gente pensa em biblioteca comunitária, eu penso também sobre quem são os novos leitores, o que eles anunciam com as suas escritas e as suas falas e o que também denunciam para a gente. Nosso país, ele é um país formado por diversas etnias, né, que chegaram aqui em contextos muito complicados, se a gente for falar de colonização, de invasão. E a língua, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se porta, eles também emitem mensagens muito significativas e nós aqui estamos atentos e queremos estar mais atentos para isso. Vale, então, dizer que não somente a forma de escrever pode ser diferente, como o jeito de estar nesses espaços também vai ser diferente e vai ser um diferenciamento sentido. E dependendo de quem está no espaço de poder, ele pode excluir ou acolher essa pessoa que está chegando. Então, se eu recebo, por exemplo, na minha biblioteca, alguém que, porventura, não escreve como eu escrevo, o que eu posso falar para essa pessoa?
o que eu vou dizer para ela se ela não fala exatamente como eu falo? Eu digo que ela está ali para aprender, ou a gente entende que nós estamos juntos em construção, enquanto sujeitos de conhecimento, compartilhando saberes? Eu acho que esse é um dos legados das bibliotecas comunitárias, que a gente pode pensar enquanto um espaço de convivência, sociabilidade, mas, sobretudo, também numa perspectiva decolonial e política, de que nós estamos, talvez, num dos primeiros momentos onde, enquanto sociedade, estamos abrindo espaços para narrativas, vozes, corpos, danças que não foram acolhidas em outros lugares agora estarem sendo acolhidas. Então, quero que a gente, enquanto conselho, olhe para isso com carinho, porque nem sempre a nossa vivência, apesar de ser tão nossa, de ser tão longa, ela é a vivência padrão para todas as pessoas. Nós somos diferentes e esses espaços que são comunitários, eles estão aqui para trazer essa diferença. Mas a gente também não quer ser exceção. Então, de fato, Henrique, quando você fala dessa construção, da parcerização entre o serviço público e os trabalhos das comunidades, das periferias, isso traz para a gente essa necessidade já de investimentos que possam organizar o fluxo de trabalho desses espaços e reconhecer seus agentes. Então, acho que é um dos caminhos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mais alguém, gente? Bom dia a todos. Queria agradecer a ele pelo convite. Meu nome é Flávio Ribeiro, sou criado do Morro da Providência. Tem uma biblioteca chamada Dodô da Portela que eu criei em 2016. E eu fiquei 16 anos sem estudar e com 33 anos eu voltei a estudar. As pessoas falavam que eu não ia conseguir. E eu com 33 anos eu me posicionei e falei, não, quero voltar a estudar, eu quero mudar de vida. Então eu fiz meu ensino fundamental lá no CREJA, Escola de Jovens e Adultos, onde que eu participei de uma maratona de redação pela Academia Brasileira de Letras. A minha redação foi contemplada, eu ganhei na escola. Eu fiz um filme sobre a capoeira, onde a capoeira, a minha aluna, ela tinha um namorado que era alcoólatra e através da capoeira a gente conseguiu tirar ele do alcoolismo e introduzir ele no esporte. Depois eu fui para o SESI fazer meu ensino médio, onde eu ganhei 2 prêmios na Olimpíada da Matemática, lá no SESI. E depois eu fui fazer a minha faculdade na Santa Úrsula, de Direito, onde eu me formei em 2023. Sou bacharel em Direito, graças a Deus. Isso tudo, eu sou um ex-traficante, vivi 10 anos no tráfico, e aí eu consegui sair, consegui dar essa volta toda por cima, com a ajuda da educação. E hoje o meu trabalho a capoeira, ela conta muita história do nosso bairro. Então eu tento passar isso para minhas crianças, a da capoeira a gente sempre está debatendo, estou sempre fazendo os trabalhos com eles sobre a região, através da capoeira. E quando a mãe veio falar comigo que eles tiraram uma nota boa porque eles escutaram aquele assunto comigo e depois a escola complementou lá e eles souberam discutir, falar, eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que é isso, é a gente levar esse acesso a eles, levar essa história que eles não conhecem. Tem próprio morador aqui que não conhece a sua história. E através da capoeira eu venho falando muito isso com eles, do nosso protagonismo aqui no nosso bairro. Então, através da capoeira eu tento divulgar isso. E a minha biblioteca eu faço rodas de conversa. Esses dias eu fiz um trabalho com eles, fiz uma pergunta para eles, qual o poder da leitura, por que eles gostam de ler? E cada um fizeram um vídeo falando da importância da leitura. E foi muito bom. Esse vídeo aí foi divulgado e pode virar um comercial para ajudar as crianças na leitura. E eu só tenho a agradecer a oportunidade da educação, por isso que eu transmito a educação com muito amor e com muito carinho. Muito obrigado. Bom dia, eu sou Magda, não sei se está muito perto ou muito longe. Eu sou Magda, vice-presidente do Sindicato dos Bibliotecários, junto com Luciana, que é presidente. Então, agradeço muito pelo convite, por ratificar a importância do livro, da leitura e das bibliotecas.
Sobre a questão das bibliotecas comunitárias, eu sinto muita falta de ter um representante, um bibliotecário, uma bibliotecária, porque a maioria dos colegas que formam, né, são voluntários. E as bibliotecas comunitárias contribuem fortemente também com a ação da cidadania, né? E aí eu fico nesse pensamento assim da prefeitura, enfim, do governo, estar mais próximo da realidade, né, e das práticas da biblioteca comunitária. Não sei se alguém quer falar mais um pouco sobre isso. Obrigada. Eu já me apresentei, a Lourdes Schmidt. Como o meu trabalho de contação de histórias é bastante itinerante e também a produção cultural, então eu tenho um projeto como, por exemplo, a Mini Maratona Histórias de Alodê, que é focada na literatura infanto-juvenil negra e que leva para as comunidades, inclusive sendo recepcionado pelas bibliotecas comunitárias, leva contação de história infanto-juvenil negra, ponto de leitura com acervo próprio, gigante, e leva também brinquedoteca, enfim, ações que normalmente as bibliotecas comunitárias têm, porque é isso, as bibliotecas comunitárias elas nascem de diversas outras atividades de educação, arte e cultura, que fazem com que isso conecte o público para que quando eles cheguem lá, eles gostam de estar nesse ambiente e ao chegarem nesse ambiente onde eles se sentem à vontade, eles encontram ali uma composição importante que são os livros. E isso começa a fazer com que eles se interessem pela literatura. E eu percebo que eu tenho alguns outros parceiros que querem iniciar bibliotecas comunitárias, mas, sim, encontram como com uma dificuldade quais são o que é necessário para abrir uma biblioteca comunitária? Qual o aporte que o Estado pode me dar, tanto quanto estrutura, quanto acervo literário, atividades, de repente uma formação, porque assim, é muito importante levar o bibliotecário para esses espaços, mas também a formação desses que estão lá, em como atuar, como fazer a restauração de livros, que é uma coisa extremamente difícil, você não encontra facilmente esse tipo de informação, e às vezes os nossos livros comunitários, eles vão se deteriorando e assim, são ouros. Então eu vejo que dentro desse aspecto uma contribuição seria essas formações, estruturação, talvez até uma cartilha com orientações para essa biblioteca comunitária de como se formar, se fortalecer. É isso. Parcerias, né? Parcerias. Posso falar? Posso? Tem outra pessoa escrita? Então, a questão da biblioteca comunitária, ela nasce exatamente da necessidade daquele território, né, em oferecer, né, aos seus moradores um espaço de cultura, de lazer, né, de interação e lugares que realmente o Estado não entra. Muitas vezes por questões de conflitos, né, de conflitos realmente de tráfico, né, de milícia. Então, é importante que o Estado ele possa criar condições para que essas bibliotecas funcionem adequadamente, funcionem de forma legal e com incentivo. Porque, na maioria das vezes, essas bibliotecas, elas nascem da boa vontade daquele morador que vê, como ele agora acabou de colocar aqui, né, dela, de estar trazendo uma nova perspectiva, né, para o seu local. E essa obrigatoriedade seria, de certa forma, de quem? De certa forma, não, seria do Estado, em fomentar essa melhoria de qualidade de vida para esses moradores. E aí, como sindicato, eu questiono, essas pessoas trabalham ali voluntariamente, elas não têm nenhum apoio financeiro.
né? E, ao mesmo tempo, eles estão ali, de certa forma, irregular, porque eles estão exercendo uma função que é privativa perante a lei. Então, é uma questão conflitante, quando, na verdade, o Estado poderia dar o apoio, tendo bibliotecários para dar suporte nessas bibliotecas. Esses bibliotecários, eles podiam ser esse elo, né? Essa parceria técnica, né? Porque quando eu fui citando aqui a minha experiência como supervisora, né, de bibliotecas escolares, né, dos CIEPs, e a maioria das bibliotecas dos CIEPs era para atender a comunidade, né, o aluno, o professor e a comunidade, né? Eu costumo dizer que os CIEPs era um projeto que ele foi, de certa forma, excluído da própria educação. Um projeto de inclusão que foi excluído da educação, né? E no primeiro projeto, eu cheguei a trabalhar com Tatiana Memória, né? Com Darcy. Eu estava iniciando, né, a minha carreira. E você vê que era um projeto realmente integrador. E ele foi desconstruído. As bibliotecas, a gente fazia tudo isso, contação de história. A gente trabalhava a parte, né, do corpo. A gente trabalhava tinha projetos, vamos contar a história, né? A contação de história, depois ela surtia o que no pós-contação? Vamos fazer um teatro, vamos fazer um trabalho corporal, porque isso você está trabalhando exatamente o quê? Toda a parte sensorial e motora da criança. Então, cognitiva. Então, isso é importante. A biblioteca, ela é um poderoso centro de disseminação de educação e cultura, porque ali tudo pode acontecer. O problema é que, infelizmente, em 35 anos de exercício da profissão, tá, eu nunca vi ninguém investir em bibliotecas dessa forma, né? Eu sei que meu tempo acabou, eu só queria ninguém se importar de concluir aqui a minha fala. Eu vivenciei tudo isso, eu vivenciei a Celso Kelly, né, a Biblioteca Celso Kelly. Ela tinha tudo que depois virou a Biblioteca Parque. Ela tinha o espaço de disco, ela tinha o espaço para fazer cinema, ela só mudou o nome e os suportes. Hoje os discos são MP3 ou são digitais, né? Os filmes. Então, os suportes mudam, mas o importante é o espaço. É o que aquele espaço ele representa, tanto socialmente, como eu posso falar, na própria... não só no espaço, mas eu quero falar na epistemologia dele, né? Como você falou de Bakhtin, Dostoiévski, e Bakhtin fala muito, né, na questão do dialogismo, é um discípulo de Dostoiévski. Isso é muito importante, né? As pessoas, quando elas buscam aquele espaço da biblioteca comunitária, porque elas se encontram, se identificam com aquele espaço. Por quê? Porque é um espaço que está, como ela bem falou, no território deles, né? Então, eu acho que, para pensar biblioteca comunitária, a gente tem que ampliar todo um pensamento, e não só pensar que aquele espaço é só para manter aquele local para tirar algumas crianças da rua. E não, ele é poderoso e ele pode ser ampliado e disseminar muitas outras propostas, projetos e criações. Tá? Obrigada. Bom, eu queria
mais uma vez, falar assim, vamos com calma, tem que ter cuidado com algumas coisas, porque biblioteca comunitária, quem está atuando em biblioteca comunitária não está irregular, não. É outra construção, a gente precisa ter cuidado para não levar uma demanda de carreira, de sindicato, para um espaço em que não cabe isso. É uma outra construção. E eu acho que o Estado tem mesmo que apoiar, mas não pode se apropriar. Aí deixa de ser comunitária, vira um aparelho do Estado como outro qualquer, descaracteriza. Não, aí deixa eu tentar falar. Descaracteriza. Eu vejo muito assim, tem disputas. Eu fui casada com um bibliotecário maravilhoso, incrível, politizado, atuante da UFRJ por 25 anos, e a gente tem algumas construções em parceria. Nesse momento, ele está batalhando para colaborar gratuitamente, é voluntário o trabalho, para a biblioteca dessa Fundação Darcy Vargas, que fica ali nas proximidades, porque convenceram ele, encantaram ele com o discurso de que vai atender o território e tudo mais. Está um trabalho danado, porque todo mês tem ataque de cupim, tem que mudar de sala e etc. e tudo mais. Mas, assim, são construções muito diferentes. A demanda corporativa não pode avaliar com esse olhar julgador corporativo que quase condena as pessoas que estão ali. É outra... Tem que ter cuidado com isso, né? No presídio, na primeira unidade prisional onde eu trabalhei, eu atuava lá com o, abre aspas, bibliotecário. Todo presídio tem um professor, um bibliotecário. O professor não se incomoda que o cara que não é professor seja chamado de professor, mas nem todas as carreiras entendem as características dos territórios como elas são, sem... Já? E aí... o Aquino, né, que era esse bibliotecário, era um cara genial, que fazia a cadeia ler, desenvolveu um método próprio de codificação dos livros. Eu falava, nossa, que incrível, a gente podia tanto ter um bibliotecário aqui também. Fomos na Secretaria de Educação, reivindicamos. Nossa, como a gente batalhou para conseguir que designassem um profissional para nós. Todo dia a gente se reunia. Chegou o profissional... Esse cara estava lá, era uma prisão longa dele, há muitos anos, uns 8 anos, e foi ele que criou aquilo tudo. Era graças a ele que tinha até acervo, porque ele fazia listas, consultava as pessoas, agia de forma comunitária. A gente segue no Escrevivendo muitos princípios da Bel Santos Maier, né, que é uma pessoa da biblioteca comunitária, fundamental. Eu acho que é muito importante ler e ver as coisas que ela produz na internet também, que ela tem muita reflexão importante sobre biblioteca comunitária. E a gente entende bem o que a coisa significa. Mas, só para terminar o relato lá do presídio, a pessoa chegou, falou assim, professora, a gente vai ter que interromper o fluxo da biblioteca um tempinho? Não fica chateada, não. Por quê? Porque a codificação dos livros está toda errada. A gente vai ter que refazer. Eu falei, vou ir lá para a Secretaria de Educação de novo, brigar para tirar você daqui. Porque você não é capaz de lidar com um método inventado por outra pessoa, aprender ele para poder fazer a biblioteca continuar funcionando, porque ela já funciona. A gente não chamou você para salvar a biblioteca da unidade. Não era isso que a gente queria uma colaboração. Muitas coisas podem ser reformuladas, sim, mas a primeira medida da pessoa é fechar a biblioteca e mudar o que já era feito por uma pessoa que não é a biblioteca comunitária, porque a gente está num espaço de privação de liberdade de muitos outros direitos, né? Tirar mais esse direito, né? Aí, realmente, a gente conseguiu, assim como a gente conseguiu levar, conseguiu devolver o profissional, porque tem muitas coisas para a gente pensar, para além desse campo corporativo, né? Então, acho que a gente tem que ter cuidado com isso, quando for formular coisas para os territórios. Obrigada. Eu quero, gente, ser bem cirúrgico, porque eu resgatei aqui a pesquisa da Periferia Brasileira de Letras, realizada em 2023, com 292 grupos literários de todas as regiões do país. Desses 92 grupos literários, 26% são bibliotecas comunitárias.
E tem duas perguntas que eu acho que são fundamentais, e é claro, a resposta, os dados, para nos balizarem aqui. Para quem não sabe, Periferia Brasileira de Letras é um projeto ligado à Fiocruz, ao Gabinete da Cooperação Social da Fiocruz, que está funcionando no país inteiro, com grupos literários. Pergunta 21. Demandas urgentes para o pleno funcionamento do debate do trabalho dos coletivos. 45% responderam recursos humanos remunerados. 26% responderam espaço próprio. 6% parceria com serviços públicos. E assim vai. A outra pergunta, muito importante. Como o Estado poderia fortalecer o trabalho dos coletivos? 80% responderam. Oferecer recursos financeiros para a realização de atividades. 44% responderam. Oferecer recursos humanos remunerados para a realização de atividades. 35% responderam. Disponibilizar um espaço sede. E 24% oferecer estrutura para a realização de atividades nas ruas. E assim vai. É um instrumento importante, fundamental para a gente construir política pública. Eu acho que esses dados aqui não são novidade, estavam presentes aqui nas falas de todos e todas. No entanto, é ciência, né? E a ciência não mente. Então, eu acho que a gente poderia rumar para um caminho, humildemente, que considerasse a necessidade de remuneração de pelo menos as pessoas que cuidam dos acervos, seja rodando. Inclusive, o Henrique já chegou a ventilar isso em algum momento, e o Lucas também. Eu queria reforçar isso porque é fundamental, mesmo que sejam profissionais que rodem pela cidade do Rio de Janeiro, tentando resolver alguns problemas dos acervos. Queria, para concluir, dizer que sem dinheiro a gente não faz nada. Nada. Não tem contribuição de ninguém. De ninguém mesmo. Então, eu queria também bater nessa tecla para que a gente pensasse uma linha de fomento direto para as bibliotecas comunitárias, que são sérias e que já existem, que a gente sabe que existem, que todo mundo fala, que tem monografia, TCC, mestrado sobre essas bibliotecas. Então, a gente precisa, é uma necessidade, para a gente também, assim, criar uma política de Estado, não ficar dependendo de governo, porque hoje o Eduardo Paz está aí, fazendo essa escuta, é muito importante, fundamental, parabéns para ele, mas ele pode não estar mais para frente, né? E aí a gente se ferra, como já se ferrou na época do Crivella, de verde e amarelo. Posso só acrescentar um detalhezinho? Só pegando a fala dele aqui, viu, Henrique? Esse projeto, que foi realizado agora, recente, ano 2025, ele foi para validade de 10 meses de atividade. O que acontece agora? Eu ando pelo território e os jovens que participaram do projeto, a pergunta é, vamos continuar? Acabou o projeto. E agora, como é que eu faço? Aí, quer dizer, houve todo um desenvolvimento e agora não sei como vai ser, se vai ser renovado o TCC, que é ponto de cultura. Deveria haver um trabalho para que não houvesse essa interrupção. Não é por mim, não, é por eles mesmo, o próprio território, que passaram a me cobrar, porque eu estou no território, eu que sou cobrado. Eu não sei como vai ser resolvido isso agora. Tá bom? Obrigado. Aproveitar que você tem uma lá perto. Felipe, né? Eu também vou usar minha mão agora como recurso expressivo, né? Me ocorreu uma ideia, que pode ser só uma ideia, mas eu acho que pode ganhar uma concretude com poucos recursos e alta eficiência. E parte muito da reflexão que a Ellie fez, aliás, a reflexão é minha, mas fala muito sobre o conceito que a Ellie trouxe, que é muito importante, é que no Brasil as pessoas ainda... Nós somos um país muito casa grande senzala, as pessoas veem os territórios claramente, mesmo que não tenha placa, mesmo que não tenha nenhuma lei. Então, sempre tive muita dificuldade de trazer pessoas embora eu trabalhasse nos territórios públicos, eu tinha muita dificuldade de trazer o público. Eu fazia um evento na Lapa, cercado de moradores, de pessoas em condição de rua, cercados de todas as classes, e a maioria do meu público eram hipsters da Zona Sul. E eu ficava me questionando, por que isso? As pessoas realmente do Brasil têm uma dificuldade de se assenhorar. Nós não somos uma república, nós somos uma monarquia disfarçada.
Então, eles acham que não é deles. Pensando nisso, e também vou puxando aquele fio do protagonismo, quando eu digo protagonismo, significa as pessoas se verem no palco, ou verem uma pessoa semelhante a ele, uma questão de identificação, para acabar, inclusive, com o conceito do palco, porque palco é um pedestal, né? Eu sempre tento fazer meus palcos assim a 5 centímetros no chão, só porque o bombeiro manda. Mas eu não quero distância entre o público e o palestrante, a palestrante, porque são a mesma pessoa. Eu quero que a pessoa que está ouvindo torne-se a próxima pessoa a falar. Mas, resumindo, eu tenho uma proposta que eu acho que é bem simples de executar, bem interessante e bem eficiente. Nós temos representantes de bibliotecários, representantes de editores, representantes de livreiros, representantes de acadêmicos. Temos representante de todo mundo. Não falta representação, talvez, né? Falta dinheiro, falta muita coisa, mas representação não tem. Está faltando um elo fundamental que não está representado. E que, para mim, no meu festival, por acaso, obrigado, fez toda a diferença. Eu comecei no meu festival, sem querer puxar braço da minha sardinha, eu pensei o seguinte: eu concorro com a Bienal e com a Flip. A Flip é o festival do autor. As pessoas vão lá para reverenciar autores. A Bienal é o festival do livro. As pessoas vão lá para comprar livro. O que está faltando? O elo que faz toda essa cadeia funcionar. O leitor. Então, eu faço festivais para leitor. Então, minha proposta objetiva é: vamos fazer um conselho de leitores, que são nosso público, que são o sentido do nosso trabalho. E outra coisa, isso já está muito consolidado no mundo agora, porque, efetivamente, o que está funcionando são leitores dizendo o que eles acham nas redes sociais. Eu, como editor, eu dependo agora de influências, eu não gosto dessa palavra, mas são pessoas que estão lá dizendo: eu amo ler, e eles têm um espaço enorme. Vamos cooptar, no bom sentido, essas pessoas para o nosso trabalho. Vamos, Henrique, vamos intitulá-los leitores referentes, e simples, vamos engajá-los. Vai ter uma repercussão imensa. Depois eu vou conversar mais contigo, porque isso é fácil de fazer. Vamos criar um conselho de leitores. Vamos pegar esses influencers que têm o grande poder do mercado editorial hoje, está na mão de jovens ou adultos que chegam lá e falam: gente, eu amo ler, e eles têm um poder evangelizador. As pessoas estão lendo por causa dessas pessoas. É impressionante. Tem gente com mais de 1 milhão de seguidores e as pessoas ficam babando. Eu nunca vi gente expressando tanto amor para a leitura, entendeu? Vamos cooptar essa galera. Vamos dizer: olha, você é do nosso Conselho Municipal de Leitor, você é um leitor referência. Isso é fácil de fazer, eles vão amar. E a gente vai conseguir trazer um grau de atração muito grande, que vamos conseguir abordar esse problema de que as pessoas não se colocam na frente. Terminou? Eu terminei. Só um dos 3 minutos. Tem o Anderson ainda. É o último. É o último. Vamos tirar foto primeiro. Sem problema. Comer, sem problema, zero problema. A gente tira foto primeiro. Não, nem precisa pedir. Eu conheço os trâmites. Minha filha. Relaxa. Ups, minha caneta. Fala mesmo.
Vou tentar ser breve. Já queria... que bom que eu fiquei por último depois dele, porque assim, ele falou uma coisa muito interessante, mas eu discordo só numa coisinha. Eu acho que a gente, assim, ao invés de usarmos os TikTokers, hoje eles são o grande boom da influência de leitores, eu acho que para que a sugestão dele, que é excelente, tenha uma eficiência melhor para todos nós, seria quem é que está ali na base realmente lendo. Encontrarmos quem são os verdadeiros leitores assíduos nas nossas bibliotecas, os verdadeiros leitores, aquele que fala que consome um livro por semana, que está literalmente fora da média dos leitores brasileiros que leem 1 ou 2 livros por ano. Eu li 50 livros no ano passado e li 80 livros no ano retrasado. Então, acho que a gente precisa encontrar jovens de periferia, jovens que frequentam as bibliotecas de escola ou da cultura, ou seja, a comunitária, qualquer biblioteca, que leia um livro por semana, um livro no mês, esses jovens sim vão ser o seu conselho de leitor, que eu achei fabuloso a ideia do conselho de leitores, e eles sim vão mostrar dentro da realidade deles, que aí não é uma coisa de eu estou falando para o mundo me ver que eu leio. Eu tenho uma pessoa que realmente lê, não está preocupada com quem está vendo ele ler, e que vai contribuir para o seu mercado a importância e vai agregar os valores que a gente busca para que esse conselho de leitores traga ferramentas para que a biblioteca comunitária funcione, para que a biblioteca da cultura funcione, para que as outras bibliotecas, eu não sei se existe mais algum outro tipo, funcione, e para que os eventos literários, eu também trabalho com evento literário, e eu achei assim, você me deu um norte agora para entender o meu mercado, porque o meu evento é muito parecido com o seu, e aí eu preciso entender que o conselho de leitores vai nos ajudar a alcançarmos melhor e engajarmos melhor com os nossos públicos-alvos, que são os estudantes, que são os leitores de periferia, e aí é que você falou, o rico vai no meu evento e o pobre que está ali que eu queria que fosse não vai. A gente vai começar, a partir desses leitores, entender melhor aonde nós estamos errando ou aonde nós não estamos fazendo com que o nosso público-alvo se identifique com o nosso evento. E aí eu acho que volta àquela questão que a minha contribuição final é essa. Eu acho que as bibliotecas comunitárias também precisam entender o que eu não tenho de novo no meu acervo e que é contemporâneo, e aí que seja o clássico, como você falou, que não é só o Dostoiévski, que não é só a Clarice Lispector, mas que esse clássico contemporâneo esteja de fato dentro do que vai atrair o jovem
para essas modalidades de bibliotecas que nós temos, que vão gerar os leitores que vão frequentar os saraus, as batalhas de rap, os eventos literários, e que vão gerar toda a cadeia da economia criativa do livro. Então, eu acho que assim, a gente precisava pensar juntos, e é só um ponto de interrogação enorme que eu quero deixar. A gente precisa pensar juntos melhor qual é o acervo que nós queremos para todas as bibliotecas e qual é a ferramenta de conexão, além desse conselho de leitores que eu achei maravilhoso, para poder trazer, para fomentar todas as cadeias em união. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar, inclusive a partir desse conselho de leitores que eu achei, estou sendo sincero, eu achei interessantíssimo. Só não gosto da ideia dos TikTokers. Estou sincero. Não gosto. Eu acho que... Mas assim, a gente volta para assim. Só para a gente pensar, o que é leitura, tá? Vamos pensar juntos o que é leitura, se as leituras de mundo também nos interessam, se é só a leitura da palavra, se é a decodificação, se é a forma que a gente interpreta. No cenário ideal, tudo estaria ligado, mas não é assim no real ainda, pelo menos nessa experiência que eu tenho, né, de sala de aula, de biblioteca comunitária, de contação de história. E aí, eu vou trazer para o Anderson uma possibilidade, porque eu sou mãe de influenciadora digital, né? Eu tenho 3 filhas e minhas filhas começam com um projeto falando de leitura, mas falando sobretudo do que acontece no território que não estava em livro nenhum. A gente mora aqui na Providência, tinha muito conflito, muito tiroteio. E aí a gente passa a fazer rodas de conversa com as pessoas mais velhas do território para tentar entender quais histórias são essas que explicariam o que a gente estava vivendo, mas que os livros não explicavam na escola. E a gente abre, então, um canal para denunciar publicamente, anunciar publicamente esse movimento, que se chama Pretinhas Leitoras. O Pretinhas Leitoras é dinamizado pela Duda e pela Helena, hoje elas estão com 17 anos, elas são minhas filhas gêmeas. Eu fiz esse movimento com elas aqui porque a gente não tinha isso nas histórias. Eu sou professora da rede municipal. Eu sou professora da rede municipal do Rio há muitos anos, então já tinha feito uma pesquisa, já trabalhei em sala de leitura, porque na rede municipal de ensino não tem bibliotecário na sala de aula. E eu vi que não era algo falado para os alunos. E esses encontros no território foram possibilitando que, a partir da contação de história, a gente levasse o livro. Então, tinha gente ali com a gente que não estava lendo, passava a ler junto. E essas pessoas não vão estar lá na lista de leitores. Então, se a gente olhar, e aí não é apenas o que você fala, é importante também, se junta com o que você fala, e aí eu acho que eu trago um ponto também para a gente completar esse festival de leitores. Os nossos leitores podem não estar inscritos nas bibliotecas, podem não estar nesses lugares porque eles não estão lendo, mas eles estão participando da contação, participando da roda de leitura, e eles precisam falar, porque muitos dos mais velhos que a gente acessava, infelizmente, não foram alfabetizados, né? E não serão. Né? Então, como que eles participam dessa vida de leitura dinâmica da cidade, leitura de mundo, leitura das histórias e como eles compartilham isso? Isso é um trabalho que a gente faz aqui na Bibliotecaria, na Associação Lanchonete, que depois eu quero chamar vocês para poder participar. Então, só para a gente, para eu poder também concluir, pensarmos juntos o que é ler a partir da cultura, gente. Isso é muito importante. Não é a partir da língua portuguesa, da cadeira da educação, porque senão a gente vai didatizar a leitura e a gente vai excluir mais pessoas, porque vai virar aquilo assim... Pegue os substantivos, os sujeitos, os verbos. Ninguém gostava disso, eu também não suporto. Então, a gente não pode olhar para esse lugar como um lugar vívido. Pelo contrário, ele mata o que a gente pode pensar enquanto estímulo criativo para impulsionar. A escola já faz isso. Essa é a nossa briga. A escola está fazendo isso. O que a cultura pode fazer para pensar e disputar a narrativa de leitura, incluir as pessoas que não são alfabetizadas e não decodificam e aproveitar o comportamento de manada e a necessidade de pertença dos adolescentes que estão influenciando. E isso, gente, é real. Então, assim, o Pretinhas Leitoras foi para a TV, a gente alcançou 12 milhões de pessoas em 3 anos. Isso não é uma brincadeira. A gente levou diversos autores negros para a televisão, sem cobrar das editoras, sem cobrar dos autores. E a gente hoje está nas escolas. Então, veja, elas têm 17 anos, né? Então, assim, como elas, tem outros
muitos importantes. A gente fez aqui o lançamento do livro do Lázaro Ramos. O Lázaro trouxe um menino lá de Minas Gerais, porque ele é uma influência lá. Então, os adolescentes querem pertencer. E isso é uma fase da vida, a gente tem que também acolher. Então, é o TikTok. Na minha época, sei lá, foi Spice Girls. Eu também fiz, foi, né? Orkut. Nós fomos jovens e a gente quis pertencer. Então, uma pena a gente não estar tiktokeando hoje, mas eles estão. E a gente precisa reconhecer que isso é um movimento também interessante deles. Então, eu sou a favor, tá? Minha defesa é esse microfone, não é uma fala institucional, não. Eu acho que a questão não é excluir o TikTok. Eu acho que é a partir dessa qualificação. Você pegou uma qualificação que ele sugeriu. Eu pensei, eu fui antes, e que bom que eu fui antes que eu consegui te alfinetar. E você me trouxe uma devolutiva muito interessante. Porque assim, o que eu não vejo é pegarmos os TikTokers simplesmente famosos para serem nossos conselheiros. Agora, se eu pego uma pretinha leitor que tá no TikTok, é diferente. Eu tenho duas meninas da comunidade, que tem uma representatividade, tem todo um contexto. Aí é diferente. Agora já era. Agora toma. Mas eu acho que se a gente fica preso ao que é famoso, está ditando a regra, a gente não tem que ficar na base. Mas agora, se a gente pega igual ela falou, uma pessoa famosa que é da base, que tem a comunidade, é diferente. Aí a gente tem uma outra, aí é outra coisa. É muito bom. Eu acho que a gente tinha que voltar. Mas eu acho que isso leva adiante o Por quê? Porque ele, infelizmente, ele não é tão real. Tem gente que na produção fala assim, que eu estou fazendo uma simetria com a minha sobrinha que ganhou uma boneca preta, que era uma menina preta, falou assim, acho que eu tenho uma boneca de verdade. Então, a ideia do que me representa, ela também está em disputa. E do que eu quero que me represente também está em disputa. Por isso que eu só não vou poder chamar pelo menos um TikTok famoso, porque a gente não tem dinheiro para pagar eles, que eles cobram. Mas é importantíssimo pontuar que uma coisa é a gente entender que tem que representar, outra coisa é o que o outro quer representar. O público do Pretinhas, majoritariamente todos fizeram graduação. Mulheres, graduadas, professores. Não são pessoas de periferia pobre, em sua maioria. Isso é um dado importante. Por quê? Porque a leitura, o livro, gente, ele está vinculado a uma questão da intelectualidade brasileira. E é caríssimo. Só fazer. Não é isso. Eu falei que é caro, mas é porque é o que a gente diz, é caro. Não é bem do coração. Esse é um assunto que realmente aliás, muitos dos assuntos que nós tocamos aqui, eles mereceriam seus próprios dias de debate, né? É uma pena que a gente não consiga se estender tanto, mas eu acho que a gente pode estender a discussão. Vou aproveitar e fazer o merchan do link de contribuições e tal, que a gente lê mesmo, está aprovado, porque a gente sentou e leu no comitê, e inclusive estou aguardando comentários aí dos membros do comitê. Eu tenho lido e vou produzir respostas a partir deles também, porque fiquei muito feliz de ver que as pessoas também estão escrevendo para o link, como chama de... Vamos reforçar esse link. Você captou o e-mail de todo mundo, certo? Vamos reforçar, porque eu acho que o link é um instrumento para prolongar discussões que a gente não poderia fazer. Por exemplo, uma delas que eu queria destacar e que eu considero importante é essa questão das bibliotecas comunitárias e dos seus bibliotecários, né? E da remuneração de quem quer que esteja à frente delas. Esse é um ponto que eu considero assim, de extrema importância, porque eu sabia que ia dar problema em algum momento.
porque na audiência não, na nossa conversa na Biblioteca Nacional, quando eu falei nós temos que apoiar bibliotecas comunitárias, alguém na plateia gritou, isso é um absurdo, tem que ter biblioteca pública. E eu falei, bom, tá vendo, vai dar, porque tem uma gama de opiniões e divisões sobre esse assunto que mereceria horas e horas de debate. E esse é um tema que, para mim, é muito pertinente, acho que do ponto de vista do poder público, ele é importante porque, de novo, dadas as limitações diversas que a Prefeitura tem no sentido de ampliar o acesso ao livro, e aqui eu estou falando do ponto de vista físico mesmo, né? Quer dizer, na sua forma mais primitiva, realmente a questão das bibliotecas comunitárias. Elas são um instrumento, assim, muito poderoso para endereçar essa debilidade. E aí, como é que o poder público pode, então, investir nelas, né? É claro que investir na mão de obra que cuida dessas bibliotecas é provavelmente o primeiro passo, né? E aí, eu falei no começo da conversa, né? Uma coisa é uma carta de intenções, outra coisa são as políticas específicas que endereçam esse problema. Porque eu poderia aqui dizer, temos que escrever no plano, e está cheio de plano por aí que é assim, olha, remunerar o profissional da biblioteca comunitária, tal, investir em bibliotecas comunitárias, garantir o piso, né, dos sindicatos. São coisas que poderiam estar escritas no documento, mas assim, qual é o caminho prático para isso? E aí, nesse caso especificamente, eu quero... estou quase convocando uma conversa só sobre isso. A gente pode fazer virtualmente para não precisar fazer uma nova audiência. A gente pode fazer isso de maneira informal, eu acho, né? Mas a minha proposta, e a gente falou sobre isso também essa semana, eu tive uma conversa muito boa com a UERJ e com a Unirio uns meses atrás. E eles estão propondo que nós convidemos, que nós façamos uma ponte entre as bibliotecas comunitárias e os alunos de biblioteconomia, para que eles façam estágio nas bibliotecas comunitárias, que o poder público remunere, mas cujas horas sejam reconhecidas pela instituição de ensino, de modo que eles ganhem a experiência necessária para isso, de modo que isso contribua para as bibliotecas comunitárias, para que elas permaneçam abertas, com horário de funcionamento regular, oferecendo o apoio, inclusive técnico, necessário para que elas funcionem adequadamente. Quer dizer, me parece ser uma solução que endereça muitas dessas questões simultaneamente. E é uma boa porta de entrada para que as bibliotecas comunitárias também tenham bibliotecários com a formação biblioteconômica, que é um outro debate, porque uma vez eu falei, olha, é importante a gente trazer as pessoas que estão à frente das bibliotecas comunitárias para formações e buscar incentivá-los a se formar em biblioteconomia. E aí alguém me disse assim, mas eu acho que é uma troca, porque quem tem experiência de conduzir uma biblioteca comunitária sabe coisas que não necessariamente dentro da universidade se aprende. E isso me lembrou muito, eu gosto muito de um velejador brasileiro chamado Amir Klink, que estava contando a história sobre os canoeiros, mestres canoeiros, que ele conheceu em Paraty e tal, e que ele observava como é que eles faziam os canoas. E aí um amigo dele foi lá ver o trabalho, disse assim, nossa, esses homens são brilhantes, a gente devia dar um jeito de fazer eles estudarem na engenharia naval da USP. E aí o Amir Klink respondeu assim, não, nós temos que trazer aquelas antas da engenharia naval da USP para estudar com esses caras. Então é um processo de troca mesmo. Estou contando essa anedota para dizer que eu estou convencido disso, mas que merece sua própria discussão. Então esse é um dos exemplos de coisas que nós discutimos hoje e que eu os convido todos a estenderem a conversa no link de consulta pública. Tá?
Quero agradecer mais uma vez, dizer que a classe quer me lembrar alguma coisa que eu esqueci. A classe tem o QR Code. E, bom, eu quero agradecer mais uma vez. Estou com um e-mail de todos, nós vamos produzir essa ata e compartilhar com todos. Eu acho que nós já temos... Bom, nossa próxima audiência é no dia 17, é isso? Com o tema... Isso. Então, a nossa próxima conversa é... Agora. Isso. É o eixo de criação e difusão, que é uma discussão sobre como estimular artistas, protegê-los, porque eles existem, eles se criam, mas como é que a gente faz com que eles permaneçam criando, né? Então tem um aspecto de formação e um aspecto de proteção e difusão, como é que a gente faz essas pessoas serem reconhecidas e tal, e criar cultura, economia e projetar a cidade do Rio de Janeiro, nosso patrimônio cultural, a partir da nossa capacidade de criação, né? Então, são alguns dos temas que nós vamos tratar aí nessa nossa próxima audiência. Quero agradecer vocês todos mais uma vez pela qualidade da discussão e dizer que eu estou às ordens. Quem não tiver meu número aí, eu não uso e-mail, que eu acho que isso é... Bom, porque eu sou desorganizado mesmo, então me manda pelo WhatsApp, que é mais fácil e tal. E eu estou às ordens, tá bom, gente? Muito obrigado.